Brasil, tudo certo? Galera, estamos aqui na gravação do nosso primeiro Tomando no Cooler. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão. Nome sugestivo, Tomando no Cooler. Muito. Hoje, especificamente, vamos tomar o que já está na mesa, mas normalmente a gente vai tirar do cooler. Exatamente. Galera, o cooler do Anderson, lembrando bem. Galera, como já fui apresentado, meu nome é Anderson, sou o sommelier da casa. Ah, que chique. Que chique. E aqui ao meu lado, o macaco de bola azul, Eric. Olha, aqui eu já sou uma figura um pouco mais clássica. Eu sou apenas um degustador oficial, autodidata em cerveja. Eric, o Bambambam. Ui. Estamos ao lado dele, a nossa colunista da coluna As Que Mandam, Geisa. Oi, gente, prazer. Olha que lindo. Timidez, não? Sou tímida. Não. E a Geisa é a esposa do Eric. Exato. Ela é tímida. Detalhe, pequeno detalhe. E temos aqui ao meu lado a outra colunista da coluna As Que Mandam da Machosfera, que é a Juliene. E aí, galera, beleza? Olha, que coisa bem. linda. Ela não é tímida. Só que nunca. Tímida, jamais. Aí, agora sim. A Juliene é minha noiva. Olha, Cada agora, um tem o que merece, né? agora em rede nacional. Assumiram. Galera, é o seguinte, o Tomando no Cooler é um papo que a gente vai fazer sempre aqui, falando sobre cervejas. Nós vamos degustar algumas cervejas e vamos falar um pouquinho sobre elas e tal. Essa, como é a nossa primeira coluna, a gente não vai falar especificamente sobre uma cerveja, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós temos que analisar quando formos tomar uma cerveja com um pouco mais de cuidado. Quando você quiser analisar uma cerveja, a cerveja é boa, não é? E antes de mais nada, vamos acabar aqui com o mito. Qual que é a cerveja boa? É aquela que você gosta, amigão. Se você curte tomar uma Itaipava com amendoim no botecão, essa é a melhor cerveja do mundo e ninguém vai dizer o contrário. Exatamente. Desde que não seja uma Bavária com ovo azul no botecão. O problema é o ovo azul. A Bavária, se você curte, meu, vai lá. Exato. Galera, e essa cerveja que nós escolhemos pra hoje, vocês podem ver que ela não tem rótulo, não é porque nós não queremos fazer propaganda, ela realmente é exclusivamente artesanal. Quem fez essa cerveja fomos nós. Perfeito. Estamos aqui. Nós demos a ela o nome de Leaf Beer. Leaf, em inglês, é folha. Enquanto nós fazíamos ela, uma folha caiu dentro dela. E aí fomos obrigados a batizá-la dessa forma. Como Leaf Beer. A folha não caiu dentro da cerveja, gente. Não pense isso. A folha caiu ao lado, mas quase caiu dentro. Exato. Parou na peneirinha. Na peneira. Então, Leaf Beer. Gostou que bonito? Peneirinha. E olha, então, ó, mão. Nossa. Ela tem toda uma... Mas é legal. Leaf Beer. Galera, a Leaf Beer é uma American Pale Ale, também chamada de APA. Né? Vocês podem ver que a coloração dela não é a coloração clássica de uma APA. Ela ficou um pouco mais clara. Nós erramos um pouco a mão aqui, temos que admitir. Tá? Então você pode ver que ela é bem amarela, né? Um amarelo claro, na verdade, e ela é bastante turva. Ela não foi filtrada. Então é por isso essa característica mais turva aqui da cerveja. Uma coisa importante pra gente falar quando tá falando de cerveja, Geisa, é a questão do copo. Todas as cervejas têm o copo correto para elas serem servidas. Aqui pra gente, como nós vamos falar de muitas cervejas, não dá pra gente ter um copo específico para todos os tipos. Então a gente já inicia no primeiro vídeo com esse tipo aqui. Esse tipo é uma tulipa, mas ele é um tipo clássico de copo para cerveja que teoricamente pode ser usado para qualquer tipo de cerveja. É o mais comum. É o mais comum e ela vai bem com a maior parte das cervejas. Olha, cara. Olha a textura disso. E aí alguns de vocês podem estar falando, o Anderson não sabe nem servir a cerveja, olha a quantidade de espuma. Essa é uma questão já importante também. A espuma na cerveja, ela é necessária, tá?
Às vezes quando a gente vai tomar aí uma Skol, uma Brahma, tal, até vai rolar sem espuma. Mas essas cervejas que são um pouco mais elaboradas, que tem um pouco mais de sabor, elas devem ter espuma, sim. A espuma, além de ser cremosa, é bacana, o sabor é bom, ela ajuda para que entre menos oxigênio na cerveja. E o oxigênio na cerveja oxida, dá um aspecto de papelão molhado à cerveja. Gosto de ferrugem às vezes, né? Não É, ela oxida e tal. Então, para evitar esse tipo de odor na cerveja, a gente serve sempre com espuma. Ela isola, né, na verdade, o líquido do ambiente, né, cara? Exatamente. Olha, foi Algumas cervejas têm mais espuma, outras têm menos. Essa cerveja que nós fizemos, ela foi refermentada na garrafa. Então ela tem uma quantidade bem grande de espuma, como vocês podem ver. À medida que a gente vai servindo, ela forma uma quantidade grande, o que não é um defeito, é uma característica aqui dessa cerveja. Não, e olha o detalhe aqui, cara. Olha a textura disso aqui. É? Sensacional, né? Mas acho que beber sem brindar, Não, acho que não não é pode. legal, né, Anderson? Então, Aos nossos telespectadores. exatamente, e ao futuro próspero do Tomando no Cooler, hein? Saúde. O que acharam? Cara, eu gostei, particularmente eu gostei. Não puxando sardinha pra quem fez, mas eu gostei. É um estilo que eu gosto. Ela é mais amarga que as comuns. Eu acredito que ela tem uma quantidade muito grande de lucro, né? Por ser tão amarga assim. Ela é uma cerveja que é um pouco diferente das que a gente está acostumado. Não é considerado um amargor alto, tá? O amargor da American Pale Ale, ela está entre médio baixo a médio. Mas ela tem realmente um pouco mais de lúpulo do que o que a gente costuma aí com as Pilsens, que na verdade não são Pilsen. Itaipava, Brahma, Skol, que a gente está acostumado, são American Lagers. Se você quer conhecer um pouco mais de cerveja, vamos chamar pelo nome certo. Sempre que a gente falar de American Lager, a gente está falando de Brahma, Skol, Itaipava e por aí vai, certo? Então ela é um pouco mais amarga do que as American Lager, mas não é nada absurdo. Não dá para comparar, por exemplo, com uma Indian Pale Ale, né, que é uma IPA, que aí sim tem um amargor bem Ela acentuado. é mais espessa também, né? Isso, ela tem o corpo mais elevado. Como a gente falou, ela foi refermentada na garrafa. Então isso causa com que alguns açúcares ainda permaneçam aqui. Ela não é uma cerveja doce, são os açúcares que só dão corpo à cerveja, mas ela fica com um corpo um pouco mais acentuado. Não é ainda um corpo alto também, é um corpo médio, mas é maior do que as American Lager. Não é um Eric, diga-se de passagem. Não é tão não é um pesado. Eric. Tá bem, lógico. É tipo Não uma é. Ju, Anderson, então. deixa eu te falar, cara. Você falou então que Skol, Brahma não é Pilsen, embora sejam rotuladas como, né? Qual a diferença, cara, da Pilsen para uma American Lager? Então as Pilsen, elas são originárias da região de Pilsen, na República Tcheca, e ela é uma cerveja com um amargor um pouco mais acentuado do que as American Lagers. O corpo também um pouquinho mais elevado, ela tem um pouco mais de aroma. Quando você sente o aroma, o cheiro de uma Skol, Kaiser, Brahma, você sente muito pouca coisa, muito pouco de malte, muito pouco de lúpulo. A Pilsen já não. A Pilsen de verdade você já sente um pouquinho mais. A American Lager é a cerveja que foi feita para vender um pouco mais, ela é um pouco mais econômica, ela não é feita com 100% de malte de cevada, usa lá ela tem que ter no mínimo 55% de malte de cevada, mas aí usa lá um pouquinho de milho, de arroz também para fazer, então ela fica um pouco menos saborosa. Perfeito. Aliás, a gente está acostumado a falar que cerveja quanto mais gelada, melhor. Não é bem assim. Para uma Pilsen, talvez isso até funcione porque ela tem pouco sabor. Mas quando a gente toma uma cerveja um pouco mais elaborada e ela está muito gelada, vai acabar congelando as suas papilas gustativas e a gente não vai sentir o sabor dela. Então o ideal para algumas cervejas é uma temperatura um pouquinho mais elevada. Essa que a gente está tomando, o ideal dela, 5 graus Celsius mais ou menos. É gelado, mas não é absurdamente gelado. É aquela cerveja que você pode deixar na geladeira lá por umas 2 horinhas e aí uns 5 minutinhos antes de tomar, você sobe ela pro freezer. Deixa uns 5 minutinhos lá e aí você tira e toma, que vai estar na temperatura ideal. Perfeito. Mas eu queria que vocês agora Cheirinho? dessem uma rodada aqui na cerveja e sentissem o aroma dela e me digam aí o que lembra pra vocês esse aroma.
É lúpulo. Porra, cerveja. Mas é interessante. Gente, ela é a noiva dele, ela entende do negócio, entendeu? Por isso que ela disse lúpulo. Mas é interessante porque esses aromas diferentes que a gente sente na cerveja é causado pelo lúpulo ou pela levedura. Dificilmente é adicionado algum sabor. Quem está acostumado aí a tomar Weiss, por exemplo, que é a cerveja de trigo, tem um aroma muito forte de banana e cravo. Alguns até acham, tem banana, tem... Não tem. O que causa aquele odor e aquele sabor é a própria levedura. Eu ia falar você que lembra um pouquinho fermento de pão. De pão, exatamente. Dá pra gente sentir, porque o malte é mais acentuado. O malte tem essa característica do pão. Exato. No sabor, vocês notaram alguma coisa de diferente? Lógico, é diferente das que a gente já tá acostumado a tomar, das comuns, né? Ela já segue um pouco do padrão de cerveja especial. Mas, cara... E se eu falasse pra vocês pensarem em erva cidreira? Depois que você falou, lembra assim, um pouquinho do... Não vou dizer que o sabor, mas aquele fundo de erva cidreira também. Assim. É verdade, cara. Os lúpulos americanos têm a característica de serem herbáceos, cítricos, né? Muito como se sentir um aroma meio laranja, alguma coisa assim. Né? Então dá pra gente sentir alguma coisa meio de cítrico. E no sabor, isso que lembra a erva cidreira chama bastante atenção. E é um toque bacana. Você não vai tomar cerveja e achar que tá tomando um chá de erva cidreira. Não, bem mais fraquinho. Bem Lembra, fraquinho. né? Na verdade, não tem o gosto da erva cidreira. Só lembra. Exatamente. E isso é o legal, é você tomar cerveja e sentir esses sabores. Então quando você tomar, faz realmente a cerveja passar aqui pela boca, não toma e engole direto. Faz ela passar pela boca, tenta respirar enquanto a cerveja está na boca. Isso vai arejar, vai fazer você sentir mais os aromas. A nossa língua só sente os 4 sabores básicos: salgado, doce, amargo e azedo. Né? Qualquer coisa além disso é o nosso nariz. Então faz a cerveja circular, faz esse ar circular, que vai tirar uma experiência diferente aí com os sabores. Não, e na Tipo maioria assim, da... ó. Vai. Não, isso aí é coisa porca. Isso é porca. Isso agora a gente faz você rir. Dá risada agora. Isso é bocejo. O Anderson, Bocejo! bocejo! Não Olha, se fosse podcast agora ia ter um errou feio. Errou feio, errou Quem rude. sabe? Claro. O Anderson, agora é o seguinte: nem tudo que a gente sente de gosto numa cerveja é porque tenha o ingrediente. Às vezes é só o aroma mesmo, é o seu nariz que tá mandando essa informação. Exatamente. Tem muito disso, né? É o malte, o lúpulo, a levedura que dá estas sensações na cerveja. Cara, muito bacana, viu? Muito bacana. O amargor da cerveja é medido em IBUs. Tá? Essa cerveja deve ter os IBUs aí na casa de 25 mais ou menos. Não é considerada uma cerveja amarga ainda, mas pra gente ter ideia, as American Lagers estão aí na casa de 10, 12 estourando. Né? Nossa, entendi. Então- O dobro, então, né? Então de ela é um amargor. pouco mais amarga. Legal. O teor alcoólico dessa cerveja está em torno de 5,2. É um pouco mais que uma Lager. A American Lager está em torno de 4,5 ou 4,8 mais ou menos. Ela é um pouquinho mais, mas não é algo que a gente sente. Se tomando ela, não dá pra sentir que ela é Não, mais não. alcoólica. Não. E aparentemente leve, cara. Não achei uma cerveja pesada, não. E agora, embora não seja uma cerveja que vocês vão encontrar aí pra vender, a pergunta é: recomendam? Sim. Apesar de ser mais forte, né, eu falei, pra quem tá habituado com as comuns, ela é bem legal. Não é tão amarga, eu particularmente não gosto de cerveja muito amarga, então ela é bem tranquila. É legal. Ju, é uma cerveja que dá pra recomendar pras mulheres? Olha, acredito que sim. Depende muito do gosto da mulher. Mulheres que gostam de cervejas artesanais, com certeza tomariam uma American Pale Ale. Anderson, assim, se a gente for comparar com essa, não dá pra encontrar, porque ela é artesanal. Se fosse comparar com alguma marca, tem alguma que se equipara? Dá pra comparar essa daqui, talvez assim no sabor. A cor dela, como eu falei, não tá perfeita. Mas das importadas, talvez uma Anderson's Valley, que é uma cerveja que eu gosto, até pelo nome,
né? Um bom nome. Eric's Valley não tem. Não tem. Eu ia gostar mais. Das nacionais, eu acho que dá pra comparar um pouco com a Júpiter Pale Ale. A Júpiter também é bem legal, uma cerveja que eu gosto. Dica de Lembra? passagem muito boa. Meninas. E é bacana o que a Ju falou, porque não tem essa de cerveja pra mulher, galera. Cerveja pra mulher é aquela que ela gostar. Tem mulheres que gostam muito dessas cervejas mais elaboradas, mais amargas. Então a gente quis trazê-las aqui no primeiro, tomando no cooler, exatamente para desmistificar. Machosfera é para todos e cervejas boas são para todos. Não tem essa que tem que ser aquela menos amarga, cerveja docinha. Não! Essas cervejas tem muitas delas que são boas e que nós também gostamos. E das amargas tem muito boas que elas também gostam. O importante é a cerveja ser boa. Perfeito. E Anderson, combina com alguma coisa específica em relação à comida, essa American Pale? Essa é uma cerveja, cara, que ela combina bem com comidas relativamente leves, que não tenham um sabor muito pesado. Talvez massas, rola legal com uma macarronada e tal. No Brasil, a gente gosta muito de churrasco. Então, essas cervejas que são mais leves, são mais refrescantes, todas elas acabam combinando com churrasco. Né? Vai bem. Ela não vai cair muito legal com alguma coisa muito elaborada. De repente um sabor muito forte, muita pimenta, um queijo gorgonzola não vai rolar. Mas alguma coisa mais leve, um hambúrguer vai cair muito bem. Pessoal, então é isso. Esse foi o primeiro. No próximo nós traremos uma cerveja aqui, faremos uma análise sensorial. Né? Vamos ver o que a gente acha das cervejas. Mas, se dessa vez nós não diremos se recomendamos ou não a cerveja, Eric, você recomenda tomando no cooler? Cara, mas sem dúvida nenhuma. Recomendo tomando no cooler. Recomendo que todos acessem e curtem nossos canais sociais. Né? Não só tomando no cooler, TV Macho, Papo de Macho, nossas colunas, o portal. Recomendo que todos acessem, tem bastante coluna aí. E logo mais a gente vai trazer uma infinidade de assuntos importantes pra galera aí. Galera, é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, mandem contato@machosfera.com.br. Grande abraço, galera. Bora lá? Bora!